Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula de teologia no seu programa Defesa da Fé, que acontece todas as terças e quintas-feiras, sempre no mesmo horário, das 12 às 13. E se você não conseguir sintonizar na sua Tropical FM 91.5, não precisa ficar triste. É só entrar no canal aí, entrar no YouTube. Entra no YouTube, digita aí na busca aí PR Antônio Fonseca. Você acessa o meu canal e lá tem o playlist Rádio Tropical FM 91.5 com todas as aulas gravadas até agora e sempre no dia seguinte. A aula é editada no YouTube, você tem mais recursos, você consegue ver os textos que eu leio aqui na tela, porque lá tem os slides, é editado, fica uma coisa mais elaborada. E você me conhece também pelo YouTube. Tranquilão? Então, se perdeu, não precisa ficar triste. Perdeu a aula, entra aí no YouTube na busca PR. Antônio Fonseca. Mas agora chega de moleza, vamos trabalhar. Nós estamos estudando na quinta-feira Teologia Sistemática, que é a matéria que trata das doutrinas fundamentais da nossa fé. Nós já aprendemos doutrina de Deus, nós já aprendemos doutrina do Filho, doutrina de Cristo, nós já aprendemos doutrina do Espírito Santo. E na aula anterior nós aprendemos doutrina do pecado, hamartiologia, doutrina do pecado. Nós aprendemos que não fomos nós que inventamos o pecado. Não, não. Quando Deus nos criou, o pecado já existia. E quem inventou o pecado foi o diabo, um anjo desobediente que se rebeliou. E ele que inventa o pecado. Mas o que é o pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo que desagrada a Deus é pecado. Nós aprendemos que o diabo, ele usou a serpente, ele tomou o corpo da serpente para dialogar com Eva, induziu Eva a comer do fruto proibido, que Deus havia dito para não comer, e Deus ainda avisou, porque se comer vai morrer. E ela desobedeceu. E deu para o seu marido Adão. Ele também comeu, e aí já começaram a sentir a culpa, porque o pecado faz a pessoa se sentir culpada. Sentir a culpa do pecado, gera culpa. Por isso que é chamado na teologia de culpa herdada. Culpa herdada. E, a partir dali, todos os descendentes do primeiro casal de Adão e Eva já nascem com o pecado, que a gente usou um termo aí, vírus do pecado. Não tem como, todos nascem com pecado. É importante também que Deus ordena o casamento e o homem, logo nos primeiros capítulos da Bíblia, tudo isso é registrado. Toda essa história, você lendo os 6 capítulos da Bíblia, você lê tudo que aconteceu antes do dilúvio. E ali tem a história de como Deus nos criou. Muito bem. O que acontece? Deus ordena o casamento para o homem encher a terra, multiplicar a espécie. Mas o homem Adão só vai ter relação com Eva depois que são expulsos do paraíso, depois de pecar. Depois de pecar. Veja que a coisa foi rápida. Ele não tinha conhecido, ele não tinha tido relação com Eva ainda. Então não tem filho antes do pecado. Por isso que, se os filhos nasceram depois que eles pecaram, todos nascem com o pecado. Como está registrado em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas tem uma única exceção. Uma única exceção, Jesus Cristo. Jesus Cristo, embora sendo 100% homem, ele nasceu sem pecado. É o único da nossa espécie humana que nasceu sem pecado. Por quê? Porque ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. E ele herda de Maria a natureza humana sem a culpa.
Por isso que nós aprendemos na aula passada que Jesus tem duas diferenças de nós. Ele nasceu sem pecado, foi tentado em tudo, mas não pecou. Daí João Batista, eis, quando ele viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que nós vamos estudar nesta aula. Tudo que eu falei até agora nós aprendemos na aula passada. Agora, nesta aula, nós vamos estudar doutrina da salvação, soterologia. Soterologia é uma palavra transliterada da língua grega. Transliterar uma palavra é escrever com o nosso alfabeto, com os nossos caracteres, como ela é escrita, ela é falada, como ela é falada lá na língua original, lá na língua grega. Então, você fala soterologia, você está falando doutrinas da salvação. O significado é isso. E é o que nós vamos estudar. Aliás, é a doutrina mais importante. Porque quem conhece a doutrina do pecado, hamartiologia, e conhece a doutrina da salvação, soterologia, conhecendo essas duas doutrinas, passa a ter certeza absoluta da salvação. E é isso que eu quero para você. Se você tem alguma dúvida da sua salvação, por favor, fique até o final deste vídeo que você passará a ter certeza absoluta da sua salvação. Vale a pena ficar até o fim da aula. Vamos começar. Nós vamos ler vários textos bíblicos. Vamos começar com Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Olha que versículo maravilhoso. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Em quem você tem depositado a sua fé? Esta é a primeira pergunta da aula de hoje. Você tem depositado a sua fé num líder religioso? Está enrolado. Você tem depositado a sua fé em uma mulher? Está enrolado. Ou em um homem? Você tem depositado a sua fé no dinheiro? Na sua competência, no seu grau de escolaridade? Em quem você tem depositado a sua fé? No ateísmo? Faça uma reflexão. Por quê? O texto é claro, explícito. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Primeiro ponto para você ter certeza da salvação, para você ser salvo, você tem que depositar a sua fé. Veja que é fé. É fé. Em quem? Em Jesus Cristo. Mas aí alguém podia perguntar, mas o que é fé? Olha a outra pergunta, o que é fé? Eu vou falar uma coisa que eu aprendi quando eu fazia seminário, eu aprendi com um pastor, nunca mais esqueci. Ele contou uma história muito interessante. Ele disse que uma criança, menininha de 6, 7 anos, uma menininha, ela ouviu falar da palavra fé, o pastor pregou sobre fé, e chegou em casa, ela perguntou para o pai dela, pai, depois que saíram da igreja, do culto, chegaram em casa, ela, pai, o que é fé? Aí ele ficou enrolado, falou, meu Deus, como é que eu vou explicar para uma criança de 6, 7 aninhos, a minha filhinha, o que é fé? Aí ele falou, filha, amanhã o papai explica para você, tá? Papai, estou cansado, agora vamos dormir, amanhã o papai te explica. Aí ele pensou, bom, amanhã ela já esqueceu, né? Ela não vai nem lembrar disso. Aí chega de manhã, ela acorda e fala assim, pai, você pode explicar agora para mim o que é fé? Olha ele de novo. Só que ele tinha que ir para o trabalho. Ele falou, filha, você pode esperar até o papai voltar do trabalho? Quando o papai voltar do trabalho, o papai te explica o que é fé? Tá bom, pai. Tá bom, papai. Foi trabalhar. Aí falou, bom, vai esquecer, né? Nem ele lembrava mais. Chega do trabalho, já estava meio de noite. Chegou em casa, oi filha, deu aquele beijo na filhinha dele, ela falou, pai, você pode falar agora para mim o que é fé? Explicar o que é fé? Eu queria entender. Olha. Mas ele teve uma ideia, no fundo da casa dele tinha um quintal e tinha uma cisterna
um poço sem água, mais ou menos 2,5 metros de profundidade, e não tinha água. Aí ele falou: vem cá que o papai vai explicar para você o que é fé. Levou ela até o poço, deixou ela na beirada do poço, falou: ó, fica paradinha aqui. Aí tem uma escadinha, ele desceu lá no fim do poço, falou: você, dentro do poço, você está vendo o papai? Como era de noite, ele falou: não, não estou vendo não, pai, está escuro. Mas você acredita que o papai está aqui? Ela falou: acredito. Então se eu contar até 3, você pula? Aí eu falei: eu pulo, papai. Então tá bom, eu vou contar até 3, você pula aqui dentro, tá bom? Ela estava na beiradinha. 1, 2, 3, ela pulou. Quando ela pulou, ele abraçou a menina e falou: fé, filha, isso é fé. Você não estava vendo o papai, mas você acreditou que o papai estava aqui, então você pulou. Você depositou a sua fé no papai. Isso é fé. Aí ela entendeu o que é fé. Eu nunca mais entendi esse ensino. Então fé é isto. Eu não estou vendo Jesus aqui, mas eu sei que ele está aqui. Mas por que eu sei que ele está aqui? Porque eu aprendi na palavra de Deus que ele é onipresente. Deus é onipresente. Eu aprendi na palavra de Deus que Jesus é Deus. Ora, se Jesus é Deus e Deus é onipresente, ele está aqui. Ah, mas eu estou vendo? Não estou vendo, mas eu tenho fé. Eu creio que ele está aqui, pela fé. Olha que interessante. E está aí com você também. Agora eu tenho uma boa notícia para você. De repente você fala assim: eu queria ter a fé desse professor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa ter fé, não. Ele está aí, está acabado. Não adianta você... eu não tenho fé, então Jesus não está aqui. Ele está do mesmo jeito. Deus está aí porque ele é onipresente. Ele está aí, não adianta você querer fugir para lugar nenhum. Onde você for, ele estará. Porque Deus está em todos os lugares. Ainda que você seja ateu. Ainda que você não crê em nada. Só crê na matéria. Deus está aí do mesmo jeito, tá bom? Então pode ficar tranquilo. Vamos continuar nosso estudo. Hebreus, no 1º capítulo, versículos. Nós lemos o 12. Agora vamos ler o 1º capítulo, versículos 1 e 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Olha que palavra. Quem fez todas as coisas foi Deus, não fez? Quem fez todas as coisas foi Deus? Ora, se Jesus fez toda, que está falando que ele fez o universo, ele só pode ser Deus. Fez o universo, herdeiro, constituiu. Então nós vamos depositar nossa fé em quem? Em Jesus. Porque no Antigo Testamento, o que o livro está nos ensinando? Que antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo que também fez o universo. Então veja, nós vamos depositar nossa fé em quem? Em Jesus Cristo. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Então este é o tema da matéria, soteriologia. Como eu faço para ter certeza da minha salvação? Nós já aprendemos na aula anterior sobre a martiologia pecado, que a pessoa, para ter certeza, para ser salva, precisa reconhecer que peca, que é pecadora. Esse é o primeiro passo. E o segundo, depositar a fé no Salvador correto. E quem é o Salvador, o único? Jesus Cristo. Tá certo? Agora tem um detalhe importante, que nós vamos estudar várias etapas da salvação, vários conceitos. Vamos estudar, por exemplo, a teoria da vicariedade penal. Vamos estudar a justificação, a regeneração e santificação, sacrifício, reconciliação e redenção, eleição e reprovação. Esses são os tópicos que nós vamos estudar. Vamos começar com a teoria da vicariedade penal. O que significa esta palavra vicariedade? Substituição. Substituição penal. Vem de julgamento, de condenação, substituição. Então, no sentido salvífico, explica-nos, conforme o pensamento dos reformadores e a prática do evangelismo, qual a razão crucial da morte de Cristo
fornecendo a compreensão de que esta morte se refere exclusivamente ao compromisso assumido por Jesus de todas as nossas penalidades. Eu sempre faço uma analogia, uma comparação que fica fácil para entender. Então vamos imaginar o seguinte: existe um país, só na imaginação, existe um país e neste país existe a pena de morte, tá certo? Tem delito que, se a pessoa praticar nesse país, a pessoa é julgada e condenada à morte. Então vamos imaginar que uma pessoa cometeu um destes delitos, cuja pena é a pena capital, pena de morte. E esta pessoa está lá condenada para a morte, só falta cumprir a sentença. Bem, ocorre que nesse país existe uma lei também, só na imaginação, que se uma pessoa inocente quiser morrer no lugar da pessoa que está condenada à morte, pode. É uma lei desse país imaginário. Então a pessoa inocente vai lá e libera a que está condenada. A pessoa que está condenada sai livre e aquela pessoa inocente paga o preço da condenação daquele que cometeu o delito. Conseguiu entender? Então esse é um país imaginário. É isto, ou melhor, foi isto que aconteceu comigo, com você, com a humanidade. Nós fomos condenados. Qual é a consequência? Qual é a condenação para quem peca? A morte. E morte eterna. Nós aprendemos isso aí. A consequência do pecado é a morte, morte eterna. Ficar distante de Deus eternamente, ser lançado no lago de fogo com o diabo e seus anjos e todos aqueles que desprezam, que não aceitam Deus, que negam a Deus, que desobedecem a Deus. Essa é a pena capital. Esta pena não é imaginária, não. Essa já é uma realidade bíblica. É uma realidade bíblica. O salário do pecado é a morte. Morte eterna. Nós já aprendemos isso na aula passada. Se você perdeu os 3 tipos de morte, está lá, está aí no playlist, aí no canal pr.antônio.fonseca, playlist Rádio Tropical FM, você me encontra lá. Bom, então vamos voltar aqui. Entendeu a analogia do país? Um país onde existe a pena de morte. Uma pessoa foi condenada à pena de morte, mas existe uma lei nesse país onde uma pessoa inocente pode se oferecer para morrer no lugar da pessoa que foi condenada. Aquela pessoa sai livre e o inocente morre no lugar. Isto é substituição. A palavra teológica é vicariedade penal. Olha, penal vem de pena, vicariedade e substituição. Nós pecamos, logo nós estamos condenados. Condenados à pena capital, condenados à morte eterna. Essa é a nossa sentença. Está documentado, não tem como escapar. Todos pecaram, não tem como escapar. Mas Deus, voltando na comparação, fez uma lei. Deus ele é o soberano. Ele é soberano. Que para livrar as pessoas da morte eterna, os pecadores, Deus envia seu Filho. Deus envia seu Filho. Isso nós já lemos em João 3,16, por exemplo, que Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que enviou seu unigênito Filho, único da mesma espécie, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olha a lei da vicariedade da substituição. Jesus pagou o preço na cruz dos nossos pecados, da nossa condenação. Portanto, nós somos livres. Ele já não pagou o preço? Nós somos livres. E como eu faço para usufruir desta liberdade, da salvação eterna, de não ser condenado eternamente? Eu preciso crer. Eu preciso depositar a minha fé em Jesus. É isso aí, isso é salvação. É simples, não é? É isso que nós vamos estudar. Então, vicariedade penal significa isso, substituição. Quem
morreu por nós. O próprio Deus, Jesus, pagou o preço da nossa salvação. Lembrando que Jesus é Deus, mas quem morreu na cruz não foi o Pai e nem o Espírito Santo, foi o Filho. Isso é importante e nós já estudamos. Agora, veja o que diz Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Conseguiu entender? Maravilhoso, não é? Essa doutrina da vicariedade penal, da substituição, foi ele que pagou o preço. Nós só precisamos aceitar, precisamos reconhecer que fomos condenados à morte. E por que nós somos condenados à morte eterna? Por causa do pecado que nós herdamos e que nós pecamos. Isso tudo nós já aprendemos. E agora, Jesus quer pagar o preço, ou melhor, Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço pelos pecados que eu cometi, que eu cometo e que ainda vou cometer. Ele pagou tudo, está zerado. Ele me deu liberdade. Liberdade. Por isso que nós somos livres, porque nós somos libertados pela verdade. E a verdade é Jesus. E aí, na sequência vem o quê? As 3 etapas da salvação. Para uma pessoa ser salva, a salvação, para que exista a salvação, ela é dividida em 3 etapas. Isso é muito importante. Justificação, regeneração e santificação. Se faltar um desses 3 elementos, não é salvação. Vou repetir para você. A salvação ela é dividida em 3 etapas, 3 partes. Justificação, regeneração e santificação. Vamos ver a justificação. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está vendo a justificação? Então, quem nos justifica? Jesus Cristo. E aí nós lemos Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 24. Olha que texto maravilhoso. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Está vendo por que a salvação é de graça? De graça, nós somos justificados de graça. Não há nada que eu possa fazer para ajudar na minha salvação, na sua salvação. Por quê? Porque Jesus pagou 100% o preço da nossa salvação. Que palavra importante. Olha Romanos 3 e 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Você depositou a sua fé em Jesus? Depositou? Então você é justificado. A senhora depositou a sua fé em Jesus? Então a senhora é justificada. Olha que doutrina importante. Olha, Tito, carta pastoral, capítulo 3, versículos de 5 a 7. Ele nos salvou não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça,
nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha que palavra, Romanos. Vamos ler mais um texto acerca da justificação? Romanos capítulo 8, versículos, o 33 e o 34, 2 versículos. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não tem condenação, meu irmão, minha irmã. É só depositar a fé 100% em Jesus Cristo. É só isso que nós precisamos. Portanto, à vista de Deus, somos declarados justos. Não adianta o inimigo nos acusar. Deus nos declarou justo. E quem vai ser contra a palavra de Deus? Veja Romanos capítulo 4, versículos de 2 a 5. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Está vendo? O trabalho quem fez foi Jesus. Ele é o autor, ele que realizou, ele que pagou o preço da nossa salvação. E nós, pela fé, aceitamos Jesus como nosso Salvador. Logo, é ele que nos justifica. Você não precisa se justificar. Tem gente que fica se auto-justificando. Eu vou fazer isso, vou fazer... Para, bobagem. É Deus quem nos justifica. É Jesus Cristo quem intercede por nós. Que palavra poderosa. Mas essa é a justificação. Logo, a justificação é divina. Não é o homem que justifica, é Deus que nos justifica. Portanto, esse primeiro elemento da salvação, justificação, é 100% divino. E a regeneração? Porque a salvação é dividida em 3 partes: justificação, regeneração e santificação. Temos 2 ainda. E a regeneração é humana? E a santificação é humana? Será que é humana? Tudo isso nós vamos aprender. Só que não é agora não. Na próxima aula. Não vai perder a próxima aula para entendermos com versículos, com textos bíblicos, o que é a regeneração e o que é a santificação. E continue me ajudando. Copie o link que está aí na descrição, envie para o máximo de pessoas que você puder, utilize esse material para o discipulado, para ajudar os novos convertidos. Desta forma, você também fará parte deste ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.